Levantei um belo dia à noite pra poder tomar água. Devia ser, sei lá, umas 4 da manhã, era bem tarde já. E virei e olhei em direção à janela. E nessa que eu olhei, eu vi que tinha realmente alguém numa posição como se estivesse lavando louça, sabe? Esse ser, né, ele ficou numa posição estática. E quando ele virou o rosto, aí foi muito louco. No que ele virou, eu vi olhos muito grandes, muito escuros, nessa cabeça muito longilínea também, muito esticada. E depois de um tempo, ele correu. O que você faria se, ao levantar de madrugada, visse algo inacreditável na casa à frente? Acendia as luzes e alertava a todos, ou simplesmente corria para a cama e torcia para que aquilo não viesse à sua casa também? No episódio de hoje você conhece a incrível história de Ítalo, que vem lá de Itaguatinga do Norte, no Distrito Federal. Ao final, conta pra gente o que você faria se estivesse na pele dele. O podcast Relatos Flutuantes é um projeto colaborativo e você pode nos ajudar de várias formas, seja enviando o seu relato, compartilhando o episódio com outras pessoas ou ainda se tornando um apoiador de nosso projeto. E se você ainda não nos classificou aí no seu aplicativo de podcast, faz isso. Dessa forma o nosso programa se torna mais relevante e mais relatos vão chegar até a nave. Agora, se você pode ajudar com um pouquinho a mais, considere-se então se tornar um apoiador através do apoia.se/relatos flutuantes. Com R$5 ou mais, você, além de ajudar o programa, também tem direito a ouvir episódios exclusivos e todo mês sai um novo episódio exclusivo para os apoiadores. Também acessa o nosso grupo secreto no Telegram, onde nós discutimos os relatos imediatamente assim que eles são publicados e ainda tem desconto na loja Flutuante. E por falar nisso, você já conhece as nossas camisas? Então acessa aí lojaflutuante.com.br. A Loja Flutuante é a maior loja de camisas ufológicas do Brasil. E claro, toda uma coleção de camisas de casos clássicos da ufologia. Fica aí a dica então, acessa lojaflutuante.com.br para abduzir uma de nossas camisas e apoia.se/relatos flutuantes para se tornar um apoiador. E para fechar, quero dar aqui as boas-vindas ao nosso novo comissário de bordo, Fábio Zacari. Seja muito bem-vindo. E agora sim, eu sou o Zero, seu anfitrião, e essa é a fita número 116 dos Relatos Flutuantes. Explicáveis ou não, relatos ufológicos surgem aos montes, a cada dia, hora e minuto. Quantos deles você conhece? E quantos casos sequer são relatados? Ajeite seus fones de ouvido e esteja preparado para experimentar um deles agora. Então, eu vou contar aqui minha experiência de como foi quando eu vi um alienígena pela primeira e até então última vez. Eu tinha mais ou menos uns, não me lembro agora a data, talvez uns 15, 14, 15 anos mais ou menos. Até no máximo uns 16, enfim, nessa faixa aí. E eu tinha, e até hoje tenho essa mania de que do nada, às vezes eu acordo pra poder beber água. Isso é uma mania que eu tenho de tempos em tempos, às vezes ela vem, às vezes ela vai. Eu tava nessa época que do nada eu acordava pra poder tomar água porque eu morria de sede. Devia ser, sei lá, umas 4 da manhã, era bem tarde já. E aí eu acordei, fui até a cozinha. Nesse apartamento que eu morava antes, as cozinhas, eu conseguia chegar à cozinha da frente da vizinha. O que separava as cozinhas era um duto de ventilação de mais ou menos, sei lá, uns 6 metros, mais ou menos. Era bem grande até, mas não enxergava a cozinha da frente. Tanto é que às vezes a gente se cumprimentava, tudo, tipo, dava até pra poder conversar, conversas rápidas assim. Mas enfim, aí fui em direção à cozinha, acendi a luz e tô bebendo água ali, olhando a parede, pegando ali o filtro ali, tudo
a bancada ali é aquela visão, sabe? Quando você chega pra poder meio que lavar a louça, digamos assim, você vê aquilo ali, né? E aí, por alguma razão, eu decidi olhar pro lado, em direção à janela, que dava também na janela da cozinha da frente, a da vizinha. E aí, como a luz estava acesa, ela iluminava todo esse duto de ventilação, esse espaço vazio aí de ventilação, e chegava também do lado de lá, da cozinha. Iluminava, assim, tipo, ali perto e tal. E se tivesse alguém lá, dava pra você ver, porque faria uma silhueta de alguém, sabe? E foi exatamente isso que eu vi. Inclusive, eu tô contando aqui, tô me arrepiando todo, porque é muito maluco essa experiência. Eu tava tomando água e virei, bebendo assim mesmo, tipo, com um copo, sabe? E olhei em direção à janela. E nessa que eu olhei, eu vi que tinha realmente alguém numa posição como se estivesse lavando louça, sabe? Tava assim de perfil pra mim, e tava meio que olhando alguma coisa, observando ali alguma coisa na pia, alguma coisa assim nesse cenário assim, sabe? E esse ser, né, ele ficou numa posição estática. Parece que a impressão que eu tive é de que quando eu acendi a luz, ele percebeu que talvez pudesse ter alguém ali. E aí, acho que na cabeça dele, né, não sei, ele imaginou que se talvez ele ficasse parado imóvel, ele passaria batido desapercebido. Só que eu observei, que eu vi que tinha uma silhueta ali, meio humanoide, assim, sabe? Na direção ali, perto da pia ali e tudo. Da cozinha da frente, obviamente. E eu fiquei naquela sensação, tipo assim, meio sonolento, meio tentando entender o que estava acontecendo. E mantive o olhar, né? Porque eu queria entender se tinha alguém ali, se não tinha, enfim. Sei que por fim, depois de um tempo, acho que a própria criatura, ela também quis se movimentar por alguma razão. E aí, ela, do jeito que estava, ela manteve o corpo de frente pra cuba, só que a cuba da cozinha, só que ela virou o rosto. E quando ela virou o rosto, aí foi muito louco. Porque nós nos vimos assim muito no olho, sabe? Foi muito chocante, inclusive me arrependo aqui novamente. Era uma cabeça muito alongada, um corpo muito magrinho, eu não conseguia ver cores, porque tava meio. A criatura humanoide, né? O alienígena, ele tava mais na parte da cozinha onde quase não chegava luz, mas eu conseguia ver claramente que tinha alguém ali. E aí, no que ele virou, eu vi olhos muito grandes, muito escuros, nessa cabeça muito longilínea também, muito esticada, e esse corpinho muito magrinho. E a gente se olhou no olho assim por alguns segundos, e depois de um tempo ele correu. E no que ele correu em direção à sala da vizinha. E aí, obviamente, não vi mais. E eles também se perderam na escuridão, enfim. Eu não senti medo algum. Isso é muito louco. Porque geralmente as pessoas ficam muito apavoradas, né? E eu não senti medo algum. E do jeito que ele estava, aliás, do jeito que eu estava tomando a água, ele virou o rosto em direção a mim e eu continuei tomando a minha água. Foi engraçado até. E aí parece que ele que se afugentou comigo, sabe? Parece que ele ficou com medo. Talvez na cabeça dele ele não fosse ser visto, sabe? Sobre a vizinha, eu nunca cheguei a sondar nada com ela, porque eu nunca tive contato com ela. Muito embora às vezes a gente se esbarrasse ali pelas janelas, igual eu falei, dá pra poder ver, né? A janela dela e tal. Mas eu nunca cheguei a bater lá enfim, tipo, puxar esse assunto ou dar uma verificada. Até porque eu acho que provavelmente ela ia me achar bem maluco, né? Mas eu creio também que esses seres, eles devem vir de uma forma muito discreta, sabe? Na noite. Então acho que eles não fariam barulho e... Enfim, talvez até usasse algum tipo de invisibilidade, se for o caso, que eu acho que isso é bem possível de existir na realidade deles, na tecnologia deles. Então eles passam super discretos, sabe? Eu tenho certeza que ela não deve ter observado nada, porque igual eu te falei, ele saiu correndo e não fez um barulho, sabe? Parecia até que ele flutuava, coisa mais maluca.
impressão que eu tive na época é que parecia que era alguém que estava meio que xeretando mesmo, sabe? Vibes assim, tipo, meio criança curiosa, sabe? Que tá xeretando, que tá curiando, malinando ali, enfim. E eu tive essa sensação também de que era uma energia muito positiva, uma energia boa. Tanto é que eu não fiquei com medo nem nada. Na real, a criatura que quando me viu, hoje em dia a gente se olhou nos olhos, a gente manteve esse contato visual por alguns segundos, ela saiu correndo. E depois nunca mais eu vi. E aí, recentemente, uma página de aparições ufológicas me seguiu no Insta. Comentei brevemente essa história com essa página. E aí, ontem, eu sonhei que eu estava dirigindo numa BR. Era noite. E aí, do nada, eu vi umas luzes muito fortes e rápidas no céu. E essas luzes iam seguindo o meu carro. E aí, depois de um tempo, essas luzes, elas paravam. Aliás, desculpa, elas não paravam, elas ficavam voando na frente do carro. E aí eu via o disco, o voador e tudo, eu via aquela luz central mesmo, bem branca, bem forte. E depois de um tempo, a luz desligava e sumia tudo, assim, não chegava mais nada. Muito maluco, porque eu também nunca tive um sonho desse, foi a primeira vez. E hoje eu tenho 33 anos, coisa mais louca. E aí, enfim, é esse o relato, é essa história. Muito bem, este foi o relato flutuante do Ítalo, que vem de Itaguatinga do Norte, no Distrito Federal. E aqui eu faço um pedido. Se você mora ou conhece alguém dessa região, compartilhe esse episódio com essa pessoa. E aí, dessa forma, a gente acaba criando uma grande rede de relatos que vão conectando o Brasil de fora a fora. E claro, se você viveu uma experiência, conta pra gente. Eu te lembro que a sua identidade pode ser preservada, você pode criar um nome novo ou simplesmente não falar o seu nome e a sua cidade, caso prefira. E o mais importante, em hipótese alguma, nós vamos analisar ou julgar a sua história. Para isso, envie o seu relato em áudio para o WhatsApp 28999834185. Nos encontre também no Instagram como @relatosflutuantes e no Twitter como @rflutuantes. Todos os links estão aqui na descrição desse episódio. Então por aqui nós ficamos até quinta-feira que vem com mais um episódio de Relatos Flutuantes. Aperte bem o cinto e não se esqueça, nós somos uma nave.